Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira. Não reparem na minha voz, eu tô um pouquinho gripado. Enfim, pessoal, hoje a gente vai falar de uma notícia que talvez, né, um pessoal que acompanha o canal já deve estar sabendo, mas para muita gente talvez seja surpresa. E esse assunto vai ligar as pontas de vários vídeos que eu fiz, falando de coisas diferentes, mas que elas convergem no mesmo ponto. Antes, claro que eu vou falar para vocês dos quadrinhos, não é? O Caos, a Aurora, um outro dia, Comunhão, tá bom? Quadrinhos incríveis, onde alguma dessas coisas eu falo, principalmente no Aurora e no Caos e no Comunhão também. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, tanto da página que eu tenho no Facebook, o Aurora HQ, quanto do meu Instagram, onde vocês podem entrar em contato para saber como fazem para receber em casa, tá? Eu mando para vocês, autografado, quem quiser. Chega direitinho no Brasil, em outros países, tá bom? Então vale muito a pena. Todos são roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinho. Então você lê como se estivesse vendo um filme, tá bom? Vale a pena demais. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um bilionário chamado Jeffrey Epstein, tá? O que aconteceu? Esse cara tem que explicar um pouquinho para vocês tudo que envolve. Esse cara era um cara de elite, tá bom? Era um cara que participava da comissão trilateral, né? Eu já falei aqui um pouco dessas instituições, né? Bilderberg, Clube de Roma, não é que o pessoal fala muito sobre a questão, né, da nova ordem mundial, do Illuminati, quem são essas frontes, né? Quem são essas instituições que meio que definem a política no mundo, né? Que é ligado com os bancos e tal. Então, ele fazia parte do CFR, né? Que é o Conselho de Relações Exteriores, e do Trilateral Commission, né? Comissão Trilateral. Pra vocês terem uma ideia, né? A comissão trilateral, teve um senador chamado Barry Goldwater, falou assim: o esforço habilidoso e coordenado para tomar o controle e consolidar os 4 centros de poder: político, monetário, intelectual e eclesiástico, na criação de uma potência econômica mundial superior aos governos políticos dos estados-nações envolvidos, né? Quer dizer, dos países. Então, na verdade é isso, são instituições globalistas, né? Que não querem exatamente promover essa chegada de um governo mundial, né? Então ele era, né, quer dizer, e aí tem uma discrepância. Algumas pessoas falam que ele é um bilionário, ou talvez que ele não tenha sido um bilionário, mas enfim, é um cara ligado, né, a bancos, a finanças, e é interessante que ninguém sabe muito bem da onde que ele fez esse dinheiro, né? Da onde que ele... Mas esse cara, pessoal, né, só lembrar, né, para fechar essa coisa da comissão trilateral, ela foi fundada pelo David Rockefeller, né? E o Epstein também, ele estava no conselho da Universidade Rockefeller, né? Ele fazia parte ali Mas enfim, esse cara, ele tinha uma mansão gigantesca lá em Manhattan, né? Ele tinha em Palm Beach, ele tinha uma fazenda enorme, que, né, isso tudo é importante pra gente lembrar depois. Ele tinha uma fazenda enorme no Novo México, e ele tinha uma ilha, pessoal, ele tinha uma ilha no Caribe, onde ele levava a elite, né? Ele tinha um jato que era apelidado de Lolita Express, tá? Lolita porque Lolita faz menção ao filme Lolita, né? Do Kubrick, tá? Do Stanley Kubrick, que é baseado num conto do Nabokov, que é sobre isso, sobre pedofilia, sobre um adulto que se apaixona por uma adolescente, né? No filme é a Lolita. Então o Lolita Express é como se fosse, né, o Expresso Lolita, né? O avião onde as pessoas vão para ir nessa ilha.
O que se descobriu? Ele foi acusado, pessoal, de abuso, de pedofilia, de abuso de crianças, de meninas. São centenas, tá, pessoal? Centenas de meninas que foram tanto nos Estados Unidos quanto no Caribe, quanto ah, desculpa, que eu tô meio gripado, do leste europeu, tá? Dos países do leste europeu. Então, pessoal, o que que ele fazia, né? Ele era mais ou menos um gigolô, né? Ele pegava essas garotas, por exemplo, né, em 2005 teve a mãe de uma menina de 14 anos que foi molestada, ela foi para a polícia, né? Se queixou. O próprio Epstein, ele se declarou culpado porque ele sabia que, né, que não ia pegar nada, meio que para acabar. E daí em 2008 ele foi condenado no estado da Flórida, né, isso depois a prostituir, assim, como que é, em inglês eles falam solicit, né, mas meio que levar essa menina de 17 anos à prostituição. Ele cumpriu 13 meses, né, em regime aberto, mas com o que? Com um acordo judicial, tá? Com essas autoridades que na época identificaram 36 vítimas, tá? E daí você tem uma questão que o procurador na época, um cara chamado Alex Acosta, né? Quando perguntaram para ele por que ele meio que livrou a cara do Epstein, ele disse que ele não podia tocar nele. Ele foi porque ele era ligado à inteligência, tá? Aí você fala, qual que é a inteligência americana? É a CIA, né? E a gente sabe, todo o passado da CIA, que eu já falei em vários vídeos, né? Foi fundada por pessoas que eram do Skull and Bones, né? De uma sociedade secreta lá de Yale, da Universidade de Yale, que fizeram parte o Prescott Bush, tá? O avô do George Bush, né? O pai do George Bush Sr., avô do George Bush, né? E é uma sociedade secreta onde, por exemplo, John Kerry também. Então, independente do espectro político lá, democratas ou republicanos participaram, né, do Skull and Bones, enfim, com rituais de magia negra e abuso, né, e magia sexual, tudo aquilo que eu, enfim, já falei em outros vídeos. Enfim, então a base, na verdade, das sociedades secretas recentes, elas não são recentes, elas remontam né, as sociedades secretas que vão, né, vão remontando, ó, os Cavaleiros de Malta, né, os assassinos, né, da onde vem a palavra assassino, tudo isso que sempre usa o que? Usa droga, usa sexo para fazer aquilo que a gente vê no filme, no Bourne Identity, por exemplo, né, fazer um brainwash, né, fazer uma programação mental das pessoas, mas enfim, não vamos entrar muito nisso agora, mas assim, olha, o Epstein, ele tinha uma agenda que continha o nome de mais de 1000 pessoas, pessoal, da elite americana, que da política, dos negócios, tá, da mídia, né, e também da realeza europeia. Ele tinha, quem, por exemplo, voou várias vezes né, nos logs, tá ali no registro do voo do jatinho, tá o Bill Clinton, tá o príncipe Andrew, da realeza britânica, tá? Mas assim, o nome das celebridades nesse livrinho, tá? Então você tem Woody Allen, Bill Cosby, engraçado que os dois acusados de pedofilia, né? E o Bill Cosby de abuso sexual, na verdade, Kevin Spacey acusado de pedofilia, Chris Tucker, Ralph Fiennes, Alec Baldwin, David Blaine, Jimmy Buffett, né? O investidor Jimmy Buffett, a Courtney Love, né? Daí você tinha pessoas da mídia americana como Charlie Rose, que foi acusado de abuso sexual, o George Stephanopoulos, né, a Katie Couric, Mike Wallace, Barbara Walters, todos jornalistas, o ex-primeiro-ministro israelense, tá, Ehud Barak. A gente vai ver uma ligação o Jeff Epstein, né, judeu, e ele tinha uma mulher, né, uma amante, que era mais ou menos, servia também como uma que eles chamam lá de madam, né, uma mulher que também ela pegava as garotas, ela era quem ia recrutando as garotas, tá?
O nome dessa mulher é Ghislaine Maxwell. E daí você tem toda uma história do pai dela ser ligado ao Mossad. Só a história dela também, dessa Ghislaine, já é incrível, assim. Ela é ligada com sociedades secretas, que vai até o, o Aleister Crowley, tá, pessoal? Vai até o El Hubbard, que, né, lembra, eu já falei, e todos eles nos anos 40 ali estavam junto com o Jack Parsons ali na formação do JPL Laboratory. Então você tem uma mistura muito louca, pessoal, o Hubbard foi o fundador do Scientology, né, daquela seita Scientology. Então, né, você tem o Aleister Crowley, que é, enfim, um dos maiores satanistas do século passado, que influenciou a cultura desde os Beatles, Rolling Stones até o Paulo Coelho, até o Raul Seixas aqui no Brasil, com toda a questão da sociedade alternativa, faz o que tu queres porque tudo é da lei, né, o satanismo, enfim. Então, pessoal, é muita ligação, né? Então, voltando aqui, falando um pouco, né, dele, né, Tony Blair, tá bom? Ex-primeiro-ministro inglês, Tony Blair. Enfim, você tem banqueiros, galera do JP Morgan, né? Você tem bilionários como Leslie Wexner, que era fundador do Victoria's Secret, tá? Então, daí você tem toda uma questão ligada também ao abuso de modelos, enfim. Mas aí que acontece? Ele foi preso novamente, né, o Epstein, em 6 de julho desse ano. Tá? E, pessoal, aí o que aconteceu? Você também até tem alguma ligação com o Trump. Você tinha fotos deles em algumas festas, mas o Trump, por exemplo, em 2002, ele deu uma declaração à revista New York dizendo que ele conhecia o Jeff há 15 anos, que era um cara super bacana, né, que ele, enfim, curtia um círculo ali social, mas que eles gostavam de mulheres bonitas, né? Mas, e que no caso do Epstein, muitas eram das mais jovens, né? Só que o Trump, ele cortou os laços com o Epstein quando, em 2007, parece que o Epstein deu em cima de uma menina lá no dos clubes em Palm Beach, né, no Mar-a-Lago, no clube do Trump, e que o Trump baniu ele, né, que ele meio que baniu do clube, que ele não podia mais entrar no clube. Enfim, então você tem esse problema. E outra questão ligando o Trump, né, que o secretário do trabalho do Trump, agora da administração, é o Alex Acosta, que era o cara que era o procurador em 2008, quando ele foi julgado lá na Flórida, e meio que fez um acordo para ele, né, não ser meio que liberado das acusações naquela época. Então o Epstein, esse cara, ele era conhecido já há muito tempo como um grande predador sexual, né, um cara que abusava de menores, né, e tinha e o que acontece? Então você tem esse lado, e você tem o lado também do Clinton, né, que ele voou 26 vezes, pessoal, no avião, tá? No avião do... E você tem toda uma questão da ligação já dos Clintons, né? Não só do Clinton, mas da Hillary Clinton, quando teve, né, o escândalo do Pizzagate, não sei quem acompanhou durante a eleição, né? Do John Podesta, que era o chefe da campanha da Hillary, né, ligado a escândalo sexual, abuso sexual, enfim, tem toda a ligação da Hillary, inclusive com bruxaria, com spirit cooking, né, pessoal, o buraco é muito embaixo, né? Então você tem a ligação do Clinton Foundation, né, da fundação dos Clinton, do trabalho que eles fizeram no Haiti, né, e todo o escândalo que teve no Haiti de tráfico de criança. Inclusive gente da fundação morreu, né? Algumas pessoas foram mortas, né? Morreram de forma suspeitas, né? Então, pessoal, é um buraco que vai lá embaixo. Por isso que eu falei, você tem, né, um vídeo que eu fiz ali sobre o cinema e oculto, né, falando do Eyes Wide Shut, né, do Olhos Bem Abertos, muita gente já comparando, né, falando que exatamente era o Kubrick expondo, né, qual que é esse círculo da elite que é ligado a ritual sexual, a satanismo, né?
Não é à toa que ele morreu logo depois o filme não tinha nem estreado, né? Teve uma pré-estreia só e logo depois ele morreu. Enfim, então liga isso, liga a questão que eu falei do vídeo sobre o sangue, né? Sobre eles bebem sangue, sobre toda né, a historicidade ao longo dos anos, né? Por que você tem essa mitologia do vampiro, né? Então, desde a Babilônia, né? Passando o culto a Moleque até a Idade Média, né? Vlad, né? Que é você tem o príncipe Charles lá da Inglaterra numa entrevista se vangloriando que que o Vlad, né, The Impaler, né, o Vlad, o príncipe da Transilvânia lá, que foi o famoso Drácula, que ele é descendente do Drácula, né? Então tem essa entrevista ele falando que ele realmente, né, a família lá é descendente do Drácula, a mesma linhagem, né? Então o Epstein, né, ele era esse cara ligado, né? Então ele tinha essa ilha, né, lá, né, na Little St. James, né, que fica nas Ilhas Virgens, lá no Caribe. E ele tinha essa ilha, pessoal, que olha, os apelidos da ilha era a Ilha do Pecado, né, ou a Ilha dos Pedófilos, como, né, o pessoal do local, ou a Ilha da Orgia. Você tinha todas essas alcunhas, né, dadas à tal da ilha, né? Então essa ilha ela tinha essa reputação de ser um lugar de orgia e de depravação, tá? Onde essas meninas, essas adolescentes eram levadas, tá? Para participar desses rituais. Porque, pessoal, uma coisa era o seguinte: você tinha na ilha, você tem imagens de um templo, tá? De um templo pagão, né, lá na ilha, e onde a arquitetura desse templo é ligada a uma arquitetura, por exemplo, de templos no Oriente Médio, né, de um templo, inclusive, de um templo mameluco, tá, que era o quê? Que na época era ligado a tráfico humano, era exatamente ligado a escravos, né, a crianças, que eram os meninos eram usados para soldados e as meninas para prostitutas, né? Então, pessoal, você fala, você tem lá, você tem fotos, você tem túneis, você tem uma rede de túneis para dentro, tá? Que convergem exatamente embaixo da onde fica esse templo, né? E, pessoal, lá nos Estados Unidos, já há algum tempo, você tem um cara que no Twitter, chamado Q, tá? Q, né? A letra Q, que ele, como aqui no Brasil há pouco tempo a gente teve, né, o Pavão Misterioso dando um hacker, né, falando a questão lá, né, da esquerda, do PT, do PSOL, revelando as coisas. Lá nos Estados Unidos você tem esse Q que já há bastante tempo vem falando sobre toda essa ligação da família Rothschild, da Casa de Saud, né, da família real saudita, dos Soros, né, e do Hillary. Então, ligando todos esses pontos. E no dia 3 de abril de 2018, né, o Q disse assim, ó: por que o Epstein está gastando 29 milhões para fechar os túneis que existem debaixo do templo na ilha Epstein? Daí problema, né? Então, você já tem, né, assim, eu vou deixar para vocês, né, como sempre, matérias para vocês verem todas essas questões, né, de como você tinha um elevador, tá, que saía do templo e levava embaixo a esse lugar, tá, onde supostamente você tinha essas salas, né, onde ligava os túneis. Você tem vários túneis que ligavam ao subterrâneo desse templo. Então, pessoal, né, você fala, o cara tem uma... Olha, parece um enredo de filme, né? O cara ele era um pedófilo, tá? Ninguém sabia de onde vem o dinheiro dele. Ele era ligado à realeza, ao centro global né, a elite global, né, a Trilateral Commission, o CFR. O cara tinha um avião chamado Lolita Express, né? Várias pessoas acusadas de abuso sexual eram ligadas a ele, né? E ele tinha essa ira, pessoal, com um templo, né? Onde nesse templo você tinha imagens, tá? Você tinha imagem de Poseidon, de Medusa, de deuses pagãos. E esse templo, exatamente, a arquitetura dele é muito igual ao Haman e ao Burra, tá? Que era um templo mameluco na Síria, tá? Localizado na Síria. Pessoal, então assim, você começa a ligar os pontos, é uma coisa bizarra, né? É uma coisa bizarra.
Enfim, então na ilha, por exemplo, também ele tem um relógio solar gigante, onde você tem, você tem uma foto e exatamente o desenho do sol, né, você tem um desenho solar nesse relógio, que é uma réplica do homem maçônico. Né? Você tem livros clássicos de maçonaria que eu tenho aqui, eu vou deixar um link onde mostra exatamente esse homem maçônico, onde ele tinha esse relógio solar. Então, pessoal, assim, é muito estranho, né? É muito estranho todas essas ligações, tá? Do Jeff Epstein com essa elite política, econômica, né? Como todas essas pessoas que eu falei, ligados muito com a coisa do tráfico de crianças, né? Que ligado, dá para fazer só um vídeo falando da Fundação Clinton, tá? De todos os escândalos que teve, inclusive pessoas haitianos mesmos, né? já e lá em Nova York, na frente da ONU, protestando na questão do... Né, você tem o que eles chamam nos Estados Unidos do body count, né, da contagem, da mesma forma que aqui no Brasil você tem né, os mortos lá do caso do Celso Daniel, né, mais de 10 mortos, inclusive advogados, as testemunhas, né, promotor, nos Estados Unidos também, tá? Pessoas que trabalhavam para a Fundação Clinton que foram mortas também. Então, pessoal, voltando aqui à questão do Epstein, falar um pouquinho, né, do Kill, né, do que o Kill já disse, né? Então, num post, tá, do dia 11 de novembro de 2017, ele expôs, tá, esse culto satânico global das elites, né, que tá ligado à exploração sexual e o abuso de menores, né? Então, ele diz assim, ele se chama de os mestres fantoches, né? Aqueles que controlam, né, os fantoches. E diz assim nesse post, né, quem são os mestres, né, das marionetes, os fantoches. Então ele fala Casa de Saud, né, 4 trilhões, Rothschild, 2 trilhões, Soros, 1 trilhão, né? Então falando desse pessoal que ele tinha ligação e do dinheiro que eles tinham. Então, as divulgações da Forbes, ele fala falso, né? Que assim, isso é tudo, que o Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo com, não sei, 40 bilhões, tá bom, piada, né? Obviamente que ninguém, né? A Forbes, que pertence a um grupo que é dono, quem manda, quem é dono são eles, né? É o grupo que pertence ao Rothschild, obviamente nunca vai falar que quem tem mais dinheiro no mundo é essa galera, né? Então, ele continua, né? Ele fala assim, muitos governos do mundo alimentam o olho falando do olho da pirâmide lá, né? Do grande olho ali, né? Pense em fundos secretos, né? Que é quem alimenta, quem dá a grana. Pense em guerra, que também é onde alimenta, né? Enfim, então, assim... O que ele continua, né, dizendo assim, o triângulo tem 3 lados. Em cima tem o olho da providência, né, do Sidiel, né, que eu já falei aqui em vários vídeos. Daí ele fala, siga as linhas de sangue, né, da monarquia, né, siga qual é a pedra angular, né, a pedra angular do satanismo, né? E é interessante que Jesus, na Bíblia diz assim, a pedra que foi rejeitada, né, que Jesus é a pedra angular onde você constrói a igreja, mas ele já fala, a Bíblia diz a pedra que foi rejeitada, essa sim ela irá destruir essa construção. Então a gente remonta, pessoal, toda a questão do Talmud, né, que eu já falei em vários vídeos, né, de quem... Pessoal, na verdade, quem adora a Deus e de quem adora o diabo, né? No vídeo que eu falei sobre o Sabatan Zev, né, da elite, infelizmente, judia, né, que se rebelou contra o próprio judaísmo, contra a própria Torá, né, e seguiu o Talmud, e o Sabatan Zev, que se proclamou, né, eu tô fazendo resumo, assiste o vídeo aí que é mais longo e eu falo bastante, né? Em 1666 ele se proclamou como Messias e ele fazia o quê? Esses rituais, tá, pessoal? De troca de casal, de pedofilia, de prostituição. E depois, um século depois, você tem o franquismo, tá? Pelo um outro judeu também que se proclamou Messias, Jacob Frank, tá? Aí já o que? Em Frankfurt, na Alemanha.
E ele era ligado à casa de Rothschild, né? Que na verdade o nome é Bauer, né? Enfim. Então, você vê todo que depois se liga com Marx, né? Que eles também, você tem toda essa coisa dessa sociedade secreta. Por quê? Porque eles se passavam por outras religiões, mas secretamente eles praticavam esses cultos, né? O Sabbai Taizév foi forçado a se converter ao islamismo, né? Falsamente, mas os seguidores continuavam fazendo esses rituais satânicos, né? Depois o Jacob Frank, né, se fingiu se converter, né, também ao cristianismo, mas da mesma forma, né, da mesma forma como o pai do Marx também fingiu se converter ao protestantismo, mas eles eram o que? Eles sempre fizeram, era essa mesma questão, pessoal. Então, o que continua assim, Satanás existe? O pensamento, né, o conceito de Satanás existe? Quem adora? Daí ele continua, quem adora Satanás? O que é o culto? Né? Ele continua o Kyo assim, Ilha Epstein, né? O que é um templo? O que ocorre em um templo? Adoração? Porque um templo está no topo de uma montanha. Quantos níveis podem existir abaixo? Né? Falei do elevador que tem. Qual é o significado das cores, do design e o símbolo acima da cúpula? O que isso é relevante? Quem são os mestres, né, dos controladores da marionete? Quais são os fantoches que viajam para a ilha? Quando? Com que frequência? Por quê? Né? E ele termina com uma citação do que o Putin, né, que o Vladimir Putin fez. A nova ordem mundial cultua Satanás. Tá? Isso foi noticiado, o Putin deu essa declaração, né, que é essa elite, que eles adoram Satanás. Então, pessoal, é muito, né, você tem muita coisa, né, muita ligação do Epstein, tá, com essa elite global, né? Como eu já falei, o próprio Alex Acosta, na época do primeiro, né, em 2008, ele falou que ele não podia fazer nada contra o cara porque ele estava ligado à inteligência, né? Você tem, né, essa Ghislaine Maxwell, que era meio que a braço direita do Epstein, né? Eles eram amantes e tal, e tem várias matérias só sobre ela, né? Que ela, enfim, ela esperava que fosse casar com ele e tal, mas na verdade ele usava ela para tanto em orgia, né? Em orgia lá, mas para que ela fosse ela que meio que agenciava, né? Ela recrutava as meninas, ela ia atrás das meninas, né? Enfim, a família dela é ligada ao Mossad, né? Como eu já falei. Então, pessoal, é muito complicado, né? Porque, como eu falei, você tem essa ligação toda do Kill revelando isso. Agora, pessoal, o buraco, olha só, é tão louco. Outra coisa que eu falo sempre no canal é a questão do transhumanismo. E o Jeffrey Epstein, né, ele era um transhumanista, tá? Ele tem uma matéria aqui que eu vou deixar do Live Science, mas você tem matéria do The Guardian, você tem matéria do New York Times, falando como ele era um transhumanista e que ele queria melhorar a humanidade, né, desenvolver a humanidade através de engravidar mulheres no rancho que ele tinha. Lembra que eu falei o rancho que ele tinha lá no Novo México, que muitos falam que servia como um estábulo, né? Um centro reprodutor, onde ele queria engravidar essas mulheres, tá? Mais de 20 mulheres engravidar, né? Isso foi o New York Times deu essa matéria em 31 de julho, tá? Que ele queria, então, e ele era ligado ao transhumanismo, né? A Ghislaine Maxwell tem várias fotos dela com Elon Musk. Ele tinha ligações com vários, ele fazia doações para vários centros de eugenismo, tá? De eugenia, né? Ele procurava estar sempre com grandes cientistas, tá? Inclusive prêmio Nobel, né? Então, ele era ligado a todo esse pensamento eugênico, tá, pessoal? Que é o quê? Que a gente liga novamente com a elite, né, do transhumanismo, do pensamento que isso é o quê, pessoal? Que eu já falei, é ligado à gnose, é ligado à magia, ao pensamento que você não, né, você esquece Deus, né, e você quer, na verdade, promover, né, vencer a morte, né, vencer a morte tanto através de manipulação genética quanto de simbiose tecnológica, né, enfim. Então, pessoal, olha só quanta coisa tá ligado nesse cara. E agora a gente chega na cereja do bolo, que é o quê? Que ele, né, preso, né, você tinha um dossiê de mais de 300 páginas, e quando ele ia ser julgado, o que ele cometeu suicídio, tá?
pessoal. Ele estava preso numa cadeia lá esperando o julgamento, lá em Manhattan. Ele estava debaixo do que eles chamam de suicide watch, né? Assim, uma vigia. Ele estava sendo vigiado constantemente, o que para que ele não cometesse suicídio, tá? Apesar que você tem muitos relatos de pessoas dizendo que o perfil psicológico dele primeiro, né, do ser um super narcisista, era um cara que não cometeria suicídio, né? E você tem muita coisa que aconteceu no dia que ele foi vamos dizer, bom, pessoal, ele foi assassinado, tá? Ele foi encontrado morto no sábado de manhã. O que ele tinha que ser a cada 15 minutos ele tinha que ser, e você tinha câmera. Então o que aconteceu? A câmera da cela do nada parou de funcionar. Os funcionários que deveriam vigiar ele dormiram, tá? Dormiram, não vigiaram ele e depois falsificaram, né, o relatório que eles tinham que fazer do tempo. Você teve um cara que inclusive não era uma das pessoas que deveria estar vigiando, totalmente suspeito. Essa pessoa foi registrada lá como vigiando ele. Pessoal, então disseram que ele se matou se enforcando no beliche. Isso quando o lençol não é um lençol que aguentaria, era um lençol exatamente para prevenção do suicídio, um lençolzinho daqueles quase que de papel. Então é muito suspeito que fosse aguentar o peso de um cara de 90 quilos. Pessoal, e daí na perícia da morte dele, né, no legista, diz que ele quebrou um osso no pescoço, que é um osso assim que talvez pudesse ser ligado ao, né, com enforcamento, mas que é muito mais comum de que esse osso seja quebrado em estrangulamento, tá? Então, pessoal, é muita coisa ligada. Então, é o que? Fica uma queima de arquivo evidente, né? Porque olha só quantas coisas, o cara, né, os guardas não vigiarem, a câmera falhar, né, entrar uma pessoa que trocar ali que era suspeita, uma pessoa para estar vigiando, eles terem manipulado o registro, né, do dia ali. Pessoal, você tem muitas irregularidades, tá? É muita coisa que converge, né, na morte dele, assim. Então, pessoal, e você vê que é ligado agora, claro, né, que já foi, né, a mídia, não, já virou suicídio, né, já escreveram a história, né, e que que ele não foi assassinado e que foi por enforcamento. Enfim, pessoal, isso ainda vai dar muito pano para manga, obviamente, né? Agora, a gente sabe que tem gente muito poderosa por trás disso que não quer que nada disso venha à tona. Porque a polícia já fez uma busca na mansão dele lá em Nova York e viram que ele tinha milhares de câmeras, pessoal, né, dentro da casa e embutida na parede, câmeras, porque muitos suspeitam que o que ele fazia era pegar essas imagens, tá, dessas pessoas da elite inglesa. E você tem vários escândalos também do Jimmy Savile, da elite inglesa, ligado à pedofilia, né? Há inclusive ritual satânico, há canibalismo, enfim. Então ele usava esse material para chantagem, né? Ele gravava essas pessoas e usava esse material para chantagem também, tanto política quanto econômica, porque ninguém sabe exatamente como que ele era um bilionário, porque ele era um professor de matemática, né, e de repente ele abriu uma firma, né, de consultoria, mas você não tem um registro de transações, né? Então é muito suspeito da onde que vinha, da onde que ele ganhou tanto dinheiro. E daí, por exemplo, você já tem, né, como eu falei novamente, o próprio procurador falando, olha, eu não posso fazer nada contra o cara, porque ele é ligado à inteligência, né? Pessoal, então assim, essa morte dele, ele sempre, aí daí claro, né, que a mídia, né, a grande mídia controlada, né, por esses grandes grupos,
já vem falando que tudo isso é teoria da conspiração, né? Mas não tem como negar, pessoal. O cara era um pedófilo, acusado de pedofilia, né, ligado a essas grandes, né, essa elite mundial, né? Sabe, por mais que queiram agora descreditar a história, né? Fica difícil. Por quê? Porque o cara tem essa ilha onde, né, onde tem um templo, né, onde tem o avião, o Lolita Express, onde a ilha é chamada da ilha da pedofilia, né? Essa ilha totalmente suspeita, né? Com túneis, você tem ligação dele com a elite global, com a comissão trilateral, com o CFR, sabe? É inegável, pessoal. Então, por mais que agora a mídia queira, né, realmente descreditar, você tem muita prova. Qual que é o grande problema, né? O grande problema é que eles vão tentar abafar, né? Tentar abafar o caso. Então meio que agora morreu o caso. Vocês estão entendendo? Por exemplo, você não tem mais acusado, você não tem mais quem você processar, porque você não tem mais o criminoso, vamos dizer assim. O cara morreu, então meio que você quer sumir então assim, muita gente está pensando se realmente, né, vão dar continuidade baseado no quê? Nessas provas, nesse dossiê gigante, o que eu acho muito difícil, né? Ou se, pessoal, vai ser agora uma questão de investigação dessa mídia alternativa, né? De realmente, apesar deles vão continuar a tentar descreditar, mas assim, de um hacker, de alguém que vazar, de um kill, ou de alguém que vaze esses documentos, né? Porque agora simplesmente acabou, mataram o caso, entendeu, pessoal? Por quê? Porque ele ia ter que depor. Ele depondo, ele ia ter que expor as pessoas, né? Porque iam interrogar ele, quem são, qual que é a tua ligação com Clinton, qual que é a tua ligação com o príncipe Andrew, qual que é a tua ligação com o príncipe saudita da Casa do Sal, qual que é a tua ligação com esse primeiro-ministro israelense, né? Pessoal, qual que é a tua ligação, né? Então é muito sério, né? Então a gente vê, o cara era transhumanista, ele tinha um rancho, ele queria, né, para fazer experiência eugênica, para né, procriar as mulheres. Tem uma matéria na Vanity Fair que ele dizia que ele queria congelar o pênis dele, né? Geralmente o pessoal quer congelar o cérebro, né? Essa elite maluca, o cara queria congelar o pênis. Enfim, então, pessoal, realmente eu quis fazer esse vídeo só para citar para vocês, né, como existe essa elite, né, como essa elite né, você vê no filme lá do Stanley Kubrick, no Olhos Bem Fechados, onde né, ele expõe exatamente essa elite, pessoal, é um nível de poder acima, né, que é quem manda no mundo, quem realmente, né, e que eles sempre estão ligados ao quê? Estão ligados à magia sexual, estão ligados como eu já falei, pessoal, existem duas religiões no mundo, uma que adora a Deus e outra que adora a Satanás, é o diabo. Isso remonta a história, tá, pessoal? E é ligado também à questão, né, que eu já falei, assim, por exemplo, você tem um testemunho, né, de um holandês, um ex-banqueiro chamado Ronald Bernard, né, que ficou famoso porque ele exatamente ele fala, né, sobre a participação em rituais satânicos de abuso infantil, né? Obviamente que ele foi ignorado pela grande mídia, né? Mas, pessoal, isso é fato, tá? A gente tem cada vez mais... Então é inegável a ligação dele né, com essa elite e com o transhumanismo. E agora o que? Mataram o cara, né? Quer dizer, a gente vê que realmente não, né, não é à toa, pessoal. É só querer ver, tá? Eu vou deixar para vocês aí todos os links, mas se você quiser pesquisar por conta própria, né? Obviamente você vai encontrar muita gente agora não, né? Tem muita teoria da conspiração, né? A mídia novamente querendo descreditar. Pessoal, obviamente é muito fácil, tá? Você vê os pontos, né? Você ligar os pontos de quem o cara era, de quem ele era ligado, o que ele fazia, tá bom? E como que ele morreu, né? Então, enfim, né? É só assim,
uma forma que expõe, né, expõe realmente que isso existe ao longo da história, tá, pessoal? Que essa elite continua praticando a mesma ritualística, tá? É o mesmo princípio. Que, né, é o que eu já falei. Como, da mesma forma que existem religiões de 3.000 anos que continuam, né, o judaísmo, o cristianismo, 2.000 anos, pessoal, quem adora o outro lado também continua, só que eles não podem continuar fazendo e exercendo essas coisas, né? O culto a Moloque, eles não podem queimar criança e comer criança hoje a céu aberto. Por quê? Porque a princípio a sociedade não aceita. Mas o que eles vão fazendo através da mídia? Vão o quê? Trazendo programas para ficar cada vez mais aceitável, né? Cada vez mais, inclusive agora você já tem documentos, inclusive sociólogo falando assim, que vampirismo tem que ser aceito. Vampiros reais, tá? Ah, se alguém se... É como se fosse a pessoa que se declara de outro gênero, ele falando, eu vou deixar para você também essa matéria aí, né? Isso é sério, pessoal. As pessoas, olha só que nível que a gente está social, né? Ele fala assim, não, olha, mas se a pessoa ela se identifica como um vampiro, a gente tem que aceitar. A gente não pode ser preconceituoso, né? A gente não pode discriminar quem se auto-intitula um vampiro, porque isso é uma necessidade da pessoa. Entendeu, pessoal? Então, eles estão tentando fazer com que isso, para que o que eles fazem, as ocultas, possa ser feito abertamente, né? Então o que eles estão querendo mudar a sociedade através de... Primeiro o impacto sempre é cultural. Então na mídia você tem, né, American Horror History, né, todos esses programas, né, o Santa Clarita's Diet, né, banalizando o canibalismo, banalizando ritual satânico, né, fazendo com que isso tudo seja normal, né, para as crianças, desenho sobre satanismo para criança, passando em canal de desenho infantil. Para quê? Isso é cada vez mais normal, né, pessoal? Então, é o que a Bíblia falava nos últimos dias, né? Como os homens seriam, né? Que os homens eles realmente procurariam o mal, né? E a gente ia ter essa degradação moral que está cada vez mais evidente e que, pessoal, e vai ficar cada vez mais claro, né? A luz e as trevas, né? Cada vez mais vai ter essa diferenciação e vai ficar mais evidente, tá? Então, pessoal, né, eu abordo bastante desses temas aqui no Comunhão, por exemplo, falo dessa elite aqui muito, né, dessa questão de ritual satânico, né, enfim, não vou dar spoiler, sobre essa elite, né, mundial que sempre é interessante que, né, eles querem vender para a grande massa, não, é materialismo, é ateísmo, né, não acreditem em nada, mas eles, obviamente, a ciência está sempre ligada, né, eles são transhumanistas, né? Mas ao mesmo tempo são ocultistas, né? Então tá sempre ligado, né? Como Jack Parsons, né? Não é à toa, né? Cientistas, né? Grandes cientistas ou estão ligados com culto ou com ufologia, né? Que é isso, pessoal? Outros seres de outras dimensões, entidades de outras dimensões, né? A gente veja os vídeos sobre sangue, bebendo sangue, veja os vídeos sobre aliens e demônios, né? Veja os vídeos sobre a elite, né? Enfim. Aí eu falo com mais tempo sobre cada coisa, tá bom, pessoal? Então é isso, né? Novamente falo dos quadrinhos, né? Vou deixar o link na descrição aí para vocês adquirirem. E então, pessoal, né? Vou deixar os links aí para vocês também fazerem a pesquisa de vocês, tá bom? E quinta-feira a gente se vê novamente, tá bom? Boa semana para vocês. Deus abençoe. Tchau.